Boa noite, aqui Henrique Guilherme, do programa O Patriota. Eu resolvi fazer um pequeno resumo sobre o programa de hoje, que não deu tempo de falar tudo que eu queria, mas eu percebi durante o programa que são assuntos muito complexos, mas pelo menos eu vou conseguir resumir rapidamente os tópicos do programa aqui nesse vídeo, para que os senhores consigam usar em argumentações, em conversas, em debates, enfim. Então o tema desse vídeo aqui vai ser como defender o 31 de março e a Revolução de 64, ok? Por que nós defendemos? Porque a direita está alinhada com os valores defendidos em 31 de março de 64 e o que nós não defendemos no regime militar, ok? O que existe no regime militar que não tem nada a ver com os nossos valores, com a nossa ideologia e no que nós acreditamos. Então a primeira coisa que eu vou dizer aqui é os argumentos que nos ajudam a defender o 31 de março. Ok? A gente precisa entender o seguinte, uma coisa é o 31 de março, outra coisa é o regime militar e outra coisa é a Revolução de 64. A Revolução de 64 eu gosto de chamar de o contragolpe de 64, porque os senhores vão saber durante o programa, durante o vídeo, mas é mais ou menos o seguinte. O valor principal do 31 de março, da Revolução de 64, é que ela não deixou os comunistas assumirem o poder no Brasil. Okay? Ela evitou um golpe que estava sendo planejado por um pessoal ali envolvido com João Goulart, para colocar nas mãos dos comunistas cada vez mais poder. Isso daí é de conhecimento de historiadores sérios, é só buscar, podem buscar aí até em Wikipédia, em Google, para ver como houve movimentos parecidos de ofensiva socialista em vários países da América Latina, ok? Em alguns países, como no Peru, eles chegaram a assumir o poder, eles criaram ali o socialismo militar peruano, no Paraguai a mesma coisa, na Bolívia a mesma coisa, então se informe. E no Brasil eles não conseguiram e é por isso que há uma raiva tão grande da esquerda contra o movimento de 64, ok? Então a primeira coisa, foi importante porque evitou que os comunistas assumissem o poder no Brasil. Uma resposta fácil. Segunda coisa que os senhores precisam saber, as pessoas envolvidas no movimento de 64 eram pessoas conservadoras, eram pessoas de bem, eram pessoas ativas, eram pessoas que faziam, eram pessoas que punham a mão na massa, ok? A gente pode ver isso com a CANDE, que é a Campanha das Mulheres pela Democracia, que foi uma organização de mulheres que começou na casa de uma senhora chamada Amélia Moura Bastos, e o movimento foi crescendo, não conseguiu se manter só na casa dela, precisou ir para igrejas e começaram a criar células, e essas células foram a origem da marcha da família com Deus pela liberdade. Ou seja, só do nome da marcha a gente consegue ver o que influenciava, qual era a ideologia das pessoas. Eram pessoas que eram conservadoras, né, que valorizavam a família, eram pessoas religiosas, eu não sou religioso, eu sou ateu, mas eram pessoas que tinham uma religião, então, com Deus e pela liberdade. Isso daí muitas pessoas esquecem desse termo, o pela liberdade. A marcha era da família e era com Deus, mas era pela liberdade. Era pela liberdade por quê? Porque eles sabiam que a liberdade dele estava ameaçada, já havia ataques comunistas e guerrilheiros no interior do Brasil, já havia ali mortes, vários casos de mortes em Pernambuco, principalmente causados pelas ligas camponesas que estavam ao comando ali do Partido Comunista e do Francisco Julião. Havia a possibilidade de um golpe. Já em setembro de 63, militares praças, né, eles tentam dar um golpe em Brasília, eles vêm até Brasília, eles se apossam de alguns prédios públicos, eles prendem políticos e até o ministro do Supremo Tribunal, que foi um prelúdio do golpe, né? Aliás, de um golpe que, no final das contas, acabou sendo o contragolpe de 64, que é o que eu estou falando aqui, que eu estou valorizando. Então, já em 63, eles tentaram dar um golpe, né?
setores ligados aos comunistas. Em 13 de março de 64, há ali o comício da Central do Brasil, que mostra o discurso radical, tanto do Brizola quanto do João Goulart, que deixando claro que eles estavam dispostos a passar sobre a autoridade do Congresso Nacional, gerar uma pressão subversiva para quê? Para que se justificasse o fechamento do Congresso e a aprovação de leis de reforma agrária, de expropriação, enfim, de leis que a sociedade brasileira estava escolhendo não, que a sociedade brasileira não queria. Simples assim. Então a sociedade de bem se levantou contra esse movimento, contra esses vagabundos, e eram pessoas ativas. Eu espero falar mais um pouco sobre isso até o final do programa. Mas, além das pessoas que fizeram o contragolpe de 64, existem as pessoas que estavam envolvidas com esses movimentos subversivos que, o que é importante saber? Elas queriam aumentar essa subversão. Há uma entrevista de um deputado para o Jornal do Brasil e para o Estado de São Paulo, em 22 de novembro de 63, dizendo que havia em curso um movimento de golpe e que estava sendo conduzido pelo João Goulart. Então isso daí já era conhecido, já era reconhecido, e isso daí se manifestou de uma forma mais forte no comício da Central do Brasil. O comício da Central do Brasil aconteceu em 13 de março de 64, e foi um comício em que o João Goulart, o Leonel Brizola e o Luiz Carlos Prestes estavam juntos para quê? Para pedir reforma agrária, ok? De uma forma ditatorial, de uma forma que não passasse necessariamente pelo Congresso. Era a questão da reforma agrária na lei ou na marra. Eles estavam pedindo a legalização do Partido Comunista, e aqui tem cabimento eu fazer uma observação sobre o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes é um vagabundo que liderou, que organizou ali a Intentona Comunista de 35. Nessa Intentona, só em Recife, mais de 700 pessoas morreram. Essa Intentona é conhecida, entrou assim para os mitos, não mito, né, mas para um... Ela tenta ser esquecida pelos comunistas, porque os comunistas envolvidos nessa Intentona, eles mataram seus colegas de farda nos quartéis, porque eles sabiam que a posição ideológica desses colegas, e eles mataram seus colegas dormindo. Ou seja, foi um movimento de covardia. Eles perderam, eles fizeram muitas baixas, mas eles perderam, foram derrotados. Durante algum tempo eles não incomodariam, mas é importante que se saiba que o Luiz Carlos Prestes foi o líder e o mentor dessa Intentona. E ele estava lá do lado do João Goulart, no comício da Central do Brasil. Outra pessoa, outro vagabundo que estava ao seu lado era Leonel Brizola. Leonel Brizola é conhecido por querer formar grupos dos 11, né? Eram grupos de combate que ele dava as ordens. Havia um documento chamado Instruções Secretas, que ele distribuía para essas pessoas que faziam parte desses grupos, e ele instruía elas a, quando acontecesse esse golpe comunista, eles deveriam avançar para as cidades, devastando as fazendas e as indústrias, além de tomar como prisioneiros todas as pessoas que se opusessem a eles, e caso o movimento não desse certo, era uma determinação dele que todos os prisioneiros fossem executados, ou seja, era um maluco, um genocida, um doido. E era o tipo de pessoa que estava ali ao lado do João Goulart no comício da Central do Brasil em 13 de março. Acontece que, por bem, essa sociedade boa conseguiu organizar uma das maiores passeatas do Brasil até então, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu no dia 19 de março. E uma coisa que os seus professores não sabem, ou então que eles não querem que os senhores saibam, que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela não foi tão grande quanto uma marcha chamada Marcha de Ação de Graças, que aconteceu 2 dias depois do contragolpe. Foram mais de 1 milhão de pessoas na Marcha de Ação de Graças, agradecendo a sociedade que se mobilizou contra esse golpe comunista. Então são as 3 coisas principais que os senhores precisam saber, que o golpe evitou o prolongamento do governo do João Goulart, que daria para os comunistas o poder,
ele foi conduzido por pessoas de bem que estavam interessadas em liberdade, em evitar que o Brasil caísse nas mãos de comunistas, e os inimigos do movimento eram genocidas, eram pessoas que já tinham matado, que tinham muito sangue na mão. Agora, uma coisa que é importante estressar aqui, a questão do por que pessoas de direita, que teoricamente são pela liberdade e representatividade, têm simpatias pelo golpe, ok? Pelo contragolpe, pela Revolução de 64. É necessário deixar bem claro que nenhum direitista, nenhuma pessoa de direita é a favor de movimentos, de ditaduras, de coisas que evitam que as pessoas tenham sua representação e tenham sua plena liberdade. Mas a vida não é perfeita e existem situações de exceção, e essa foi uma situação de exceção. Não foi um movimento em que o foco ideológico era impor uma ditadura. Nunca foi isso, ok? Aliás, passou a ser mais ou menos isso depois de uma fase do regime militar, que eu vou explicar aqui para separar uma coisa da outra. Mas o foco do movimento era não deixar que uma ditadura de longo prazo se instalasse no Brasil. A gente nota que em todos os lugares em que esse golpe comunista deu certo, o poder ainda está na mão deles, ok? Vejam só, China, 1949, o poder ainda está nas mãos do Partido Comunista, ainda não há eleições na China. Coreia do Norte, o Kim Jong-il pegou o poder do seu pai e passou para o seu filho, ou seja, não saiu da mesma família. Em Cuba, desde 1959, o poder está nas mãos da família Castro. Antes era o Fidel Castro, agora é Raul Castro. Na Venezuela, o Hugo Chávez assumiu o poder ali, tentou um golpe, eu acho que em 92, aí depois foi eleito em 99 ou 2001. Aí ele morreu, ficou muitos anos no poder, ele perverteu o processo eleitoral, ficou no poder. Agora o poder vai para o Maduro, né, que diz que é um filho do Castro, do Chávez, ou seja, não sai da mesma família, tem que sempre estar nas mãos do mesmo grupinho de vagabundos. E a sociedade brasileira sabia disso, foi o menor dos males, isso a gente tem que dizer, foi o menor dos males. Acontece que, logo em seguida, os comunistas mostraram que eles estavam bem entrincheirados em vários setores da sociedade, foi necessário um esforço maior, o trabalho não parou em 31 de março, em 66 tem o atentado do aeroporto de Guararapes, morrem 2 pessoas, 14 ficam feridas, e esses atentados persistem, os terroristas, os comunistas, sempre financiados por dinheiro estrangeiro, que fique claro, por dinheiro cubano, por dinheiro soviético, por dinheiro chinês, eles tentam ainda dar prosseguimento a esse plano de poder, e isso daí pediu ações mais enérgicas, que culminou com o governo do Médici, que acabou com a guerrilha do Araguaia, então praticamente terminou com a guerrilha do Araguaia, e colocou a sociedade sob controle. Então, quando ele passa o poder para o Geisel, aí entra uma nova fase do regime militar que eu vou explicar. Então, primeira proposta desse curto vídeo aqui que eu estou tentando fazer é possível defender de uma forma muito segura, de uma forma muito sensata, o regime militar, não como um todo, mas a Revolução de 64, o 31 de março. Agora, o que é importante saber também, nós não somos a favor de todo o regime militar, são os professores de esquerda, são os comunistas que querem vender o regime militar como um grande bloco de 21 anos, e não foi assim. Nós estamos alinhados com uma parte do regime militar de apenas 10 anos. A menor parte do regime militar é a parte que a gente está contente em dizer que apoia, ok? Que foi o período que foi de 64 a 74. Acontece que em 74 assume o poder um vagabundo, um comunista chamado Ernesto Geisel. Eu vou falar aqui algumas coisas do Ernesto Geisel que os senhores talvez não saibam, mas que dizem com que tipo de pessoa a gente estava lidando. Vamos pegar a política externa do Ernesto Geisel. Olha só,
logo que ele assumiu o poder, ele reata relações com a China, ou seja, política da agenda comunista. Logo que ele assume o poder, ele se alinha a países socialistas na África. Ele foi o primeiro presidente, o primeiro governante do mundo a reconhecer o socialismo de Moçambique e o socialismo de Angola, ok? Então, 3 atitudes extremamente socialistas, extremamente comunistas, que beneficiam a União Soviética e a estratégia de esquerda em termos de política externa. Mais do que isso, em 75, ele se alinha aos países árabes numa moção antissemita e antisionista contra Israel. Então, mais uma política que é de esquerda, que é o antissemitismo, né? O Hitler era um vagabundo socialista, ele era de esquerda, então ele era antissemita. A direita não é antissemita, quem sempre foi antissemita é a esquerda, ainda hoje é antissemita. Se tiver alguma dúvida, eu posso fazer algum vídeo sobre isso. Mas o quarto alinhamento com a política externa soviética, alinhamento com a União Soviética veio depois, junto com uma ruptura com o Tratado Militar com os Estados Unidos. Então, 5 políticas, 5 facetas da política externa deliberadamente comunista que que tem um alinhamento perfeito ali com a agenda de esquerda, até com a agenda contemporânea, com a nossa agenda, com a agenda dos nossos dias de esquerda. Agora a gente pode pensar isso de 2 formas. O Geisel adotou uma política externa perfeitamente alinhada com a União Soviética. Primeira alternativa, por sorte, por azar, porque as condições do universo, as energias do universo determinaram que, especificamente no Brasil, fosse mais sensato, por acaso, defender políticas externas específicas que, por acaso, se alinhavam com a União Soviética. Essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é a seguinte: Ernesto Geisel era um sujeito com opiniões formadas, com um estudo específico e com uma formação específica, e ele escolheu essas políticas por uma questão ideológica, porque cada uma delas se alinhava ideologicamente com suas intenções em termos de política externa e com suas intenções políticas. Então eu acho que essa segunda opção é a mais sensata. O Ernesto Geisel, ele tinha um alinhamento ideológico com a esquerda, que isso daí é revelado em vários livros, o Ideais Traídos do Silvio Frota, esse livro aqui, a verdadeira história do Médici, do general Deonero, e em outros livros que mostram como ele era uma pessoa de esquerda. Mas, enfim, a gente pode pensar isso, que ele tinha uma ideologia alinhada com sua política externa, que era de esquerda, ou então que ele escolheu essas políticas independentes uma da outra e, por coincidência, elas batiam perfeitamente com a agenda da esquerda na época e hoje. O que os senhores acham? Aí agora tem a outra coisa que a gente tem que considerar. Os senhores não sabiam disso, então eu tenho certeza que 70% das pessoas que estão me ouvindo não sabiam disso. Há 2 possibilidades para isso. Vamos pegar também 2 alternativas para a gente raciocinar, né? Para a gente pensar em cima delas. A primeira é a seguinte: os senhores não sabiam disso, isso nunca foi apresentado para os senhores. Por quê? Porque os senhores são burros. Porque os senhores, as senhoras aí que estão assistindo, não têm as faculdades mentais plenas, não têm uma capacidade cognitiva suficiente para saber esse tipo de coisa. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é a seguinte, que eu acho que é a que realmente é a opção correta, ok? Até mesmo porque muitas pessoas acordaram tarde demais para esse tipo de situação, mas os senhores não sabem disso porque há nas universidades e nas escolas, há no Ministério da Educação um grupo de pessoas que não querem que os senhores saibam isso. Não querem que os senhores pensem nesses termos. Não querem que os senhores saibam, por exemplo, que o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer os socialismos de Moçambique e de Angola. Não querem que foi o Geisel, que os senhores saibam que o Geisel rompeu com o Tratado Militar com os Estados Unidos e se alinhou
com a União Soviética. Não querem que os senhores saibam que o Geisel teve uma participação direta e objetiva em fazer com que o Itamaraty votasse contra Israel em 1975 na ONU. Isso daí é fácil de argumentar no sentido de que ele era de esquerda e a esquerda não quer que os senhores saibam que uma grande parte do regime militar, justamente na parte que aconteceu algumas coisas que a esquerda gosta de encher o saco, que é o Herzog, né, aquele comunista, ele se suicidou. Então aconteceu no governo Geisel, logo no segundo ano do governo dele. O Rio Centro aconteceu no governo do Figueiredo, que é a cria do Geisel, ou seja, tudo nessa parte que nós de direita não reconhecemos, não temos alinhamento e desprezamos. Aconteceu tudo depois do vagabundo do Geisel. Então é importante saber isso sobre ele. E a outra coisa que é importante saber sobre o Geisel é o seguinte: em termos de política externa, política interna, ele foi o presidente que mais estatizou na história do Brasil. Ele foi o que mais criou estatais. Ele mudou o foco do PNDH de uma visão federalista para uma visão centralizadora. Ele mudou ali o foco de criar infraestrutura, uma boa infraestrutura de transporte e energia, e ele concentrou mais o PNDH, o segundo PNDH, tanto que não deu certo, em alguns feudos políticos muito poderosos, como São Paulo, e mesmo ele não gostando, ele disse que não gostava tanto de São Paulo, mas ele concentrou o segundo PNDH, não, o PND, em algumas regiões mais desenvolvidas e esqueceu a integração dos estados do país. É uma das coisas que é necessário que os senhores saibam. E outra coisa é a lei da anistia. A lei da anistia é fundamental para entender o esquerdismo do vagabundo do Geisel, porque sem a lei da anistia, todos esses vagabundos que estão no poder hoje ainda seriam considerados criminosos. Vejam bem, sem a lei da anistia, Dilma Rousseff, José Dirceu, Gabeira, todos esses terroristas, todas essas pessoas que militaram contra o governo e contra o senhor e a senhora, que ajudavam pessoas a colocar bomba no meio da rua, eles mataram 120 civis, inocentes, pessoas, servidores do Estado, policiais, militares, que apenas cumpriam ordens, por quê? Para implantar um comunismo no Brasil. Simples assim, não era por democracia, era para colocar no Brasil um sistema muito parecido com Cuba, um sistema muito parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. Então, é importante ter conhecimento sobre isso, é importante saber que se não houvesse lei da anistia, José Dirceu, José Genuíno, esses guerrilheiros, esses tarso-genros da vida, ainda seriam considerados vagabundos criminosos guerrilheiros. Mas não, a lei da anistia apareceu só para dizer que aqueles vagabundos que estavam cometendo crimes contra a segurança pública, contra as nossas mães, contra as nossas avós, contra a nossa família, eles de repente foram perdoados, ok? Por uma lei que passa ali no final do governo Geisel e começo do governo Figueiredo, e torna esses bandidos, esses criminosos, esses terroristas inocentes. Por quê? Há uma anistia pelos crimes que eles cometeram. Se cria ali a classe de crime político que vai ser perdoado. Então, se não fosse essa lei da anistia, esses vagabundos que os senhores reclamam, que estão no poder, continuariam sendo só os vagabundos que colocavam bombas nas ruas, assaltavam, que sequestravam e que matavam. Mas o Geisel e o Figueiredo mudaram tudo com a maldita lei da anistia. Então era só isso que eu queria dizer. Continuem assistindo aí o Patriota. Eu vou tentar fazer um vídeo no final de semana. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.